pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa Rede em Pauta, aqui na Rede Praia Grande de Informação. Quero agradecer a audiência de vocês e este, que já é um programa tradicional aqui na nossa grade de programação, irá entrevistar hoje uma pessoa muito querida por nós, o professor Henrique Pérez, que também é advogado criminalista em Santos e no Brasil inteiro. Ele tem em seu currículo mais de 200 participações no Tribunal do Júri, além de sustentações em tribunais superiores. Quero também agradecer a presença do jornalista Rafael Baltazar Figueira. Tudo bem com você, Rafael? Tudo ótimo, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, professor Henrique Pérez, muito obrigado, telespectadores. Quero agradecer também a participação do colunista e também monitor de processo civil, Sanderson Tomás. Tudo bem com você, Sanderson? Tudo bem, Rezende, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que nos assistem. Maravilha. Professor Henrique Pérez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Espero poder contribuir com informações e orientações às pessoas, ao seu público. E claro, antes de começar este programa, produção, roda a vinheta. Bom, e vamos dar início à nossa entrevista com a primeira pergunta ao nosso convidado. Henrique, conta pra gente o que te levou a ser advogado criminalista e quais conselhos você daria aos jovens advogados e os estudantes de direito que querem seguir esta área. Bom, Gabriel, é uma pergunta ao mesmo tempo que pode ser respondida de forma objetiva, mas é uma pergunta que envolve muita emoção. Eu sei que o público que acompanha o seu canal, o canal dos colegas, a Rede Praia Grande, é formado por uma gama difusa de pessoas, inclusive jovens, estudantes de direito. Então nós temos a obrigação aqui de transmitir a mensagem e ter a responsabilidade de saber que algumas pessoas podem inclusive se inspirar, não só naquilo que eu estou fazendo, mas também na atitude e na conduta de cada qual, em confeccionar, em criar esse conteúdo que é extremamente relevante. Então o meu desejo de ser advogado nasceu comigo há muito tempo. Desde a época em que eu precisei prestar o vestibular, escolher qual seria a profissão que eu seguiria, eu não tive a menor dúvida em que eu gostaria de ser um advogado, atuar na área jurídica. Em que pese a minha família, meus pais, amigos, sempre tentarem induzir para outras funções, como por exemplo, engenharia, outras atividades na área técnica, mas eu sentia que o direito nasceu em mim primeiro do que qualquer outra intenção. A vontade de atuar na área jurídica, a vontade de equilibrar um debate, a vontade de atuar em defesa daqueles que não têm voz, era uma imantação que já existia em mim, antes mesmo de eu saber que tinha vontade, o desejo de ingressar na seara jurídica. E quando eu iniciei nos quadros da universidade, lá eu percebi que cada qual tem a sua vocação. Então nós percebemos que diversos alunos têm a vocação para os cargos públicos, como juízes, promotores, delegados, investigadores, técnicos legislativos. O direito não se resume apenas a juízes, promotores e advogados. E dentro dessa linha existiam aqueles que tinham vocação para a iniciativa privada, para atuar na área do direito civil, como o colunista Sanderson, para atuar na seara criminal. E desde logo eu percebi que eu era muito mais inclinado à advocacia, muito mais inclinado a dar voz àqueles que não tinham, e foi aí que eu cheguei na advocacia criminal. Então a advocacia criminal, ela me completa, ela me deixa feliz, e muitas pessoas questionam, né? Mas é perigoso atuar na área criminal? Sim, é perigoso como qualquer atividade, como ser médico nos dias atuais, como ser um profissional da saúde, como é ser um técnico de segurança numa área industrial, como é ser um policial. Todas as atividades, elas têm um certo nível de risco e perigo que são inerentes àquela atividade que é exercida. E a advocacia em geral e a advocacia criminal também. Mas vos digo que nesses 15 anos de experiência que tenho, nunca tive qualquer problema, porque a nossa atuação sempre foi pautada com a sinceridade e com a verdade que vem estampada na realidade do caso que nós temos que atuar. Portanto, jamais tive nenhum problema e a advocacia foi uma imantação para mim, antes mesmo de eu saber que seria um advogado. E para os jovens eu digo, hoje, nunca na história desse país, o direito esteve tão em voga.
Então, você liga a televisão, de manhã até a noite, só se fala de assuntos relacionados ao direito. Seja sobre o STF, STJ, decisões que vão repercutir na vida das pessoas no que tange a atual situação do vírus, coronavírus. Então, o direito ele está em voga. Então, os jovens encontram um campo fértil no direito para atuar e poderem ter uma vida condigna, ter o direito de criar seu filho, de ter uma família bem estruturada e ter respeito pela sociedade e na sociedade. Então agora eu passo a palavra para o Sanderson Tomás. Sanderson, é com você. Bom, professor Henrique Pérez, o momento atual em que vivemos de pandemia tem causado uma desestruturação em várias áreas. O direito não é diferente. Quais os aspectos da evolução da pandemia na lei de execução penal, na produção de prisões temporárias e prisões preventivas? Como o senhor vê isso? Como vem ocorrendo nos tribunais? Qual a sua opinião? Meu amigo Sanderson, meu aluno Sanderson, motivo de muita felicidade poder responder a sua pergunta em companhia dos demais colegas, porque os amigos, eles não se fazem, os amigos se reconhecem. E essa amizade, ela se faz através do encontro. E hoje nós temos a possibilidade de termos nos encontrado e sermos amigos. Então é isso algo que nós iremos carregar para toda a vida. Respondendo a sua pergunta de forma bastante objetiva, ninguém esperava por essa questão da pandemia. Ela mudou globalmente, estruturalmente e localmente a vida de todos, não só no Brasil como no mundo. A nossa vida não é mais como ela era antes, em que pese o bordão. Então veja, é óbvio que isso vai ter repercussões não só no direito, mas vai ter uma repercussão muito mais acentuada naqueles que estão cumprindo pena, tendo em vista que a sua pergunta diz respeito à questão da lei de execução penal. Veja, a lei de execução penal, ela é a última ratio dentro da estrutura do direito penal. Como assim? Veja, nós temos o direito penal, que é o direito material, ou seja, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer a título de conduta que pode ser ou não criminalizada. Nós temos o direito processual penal, que vai dizer como vai se produzir a prova para demonstrar a ocorrência ou não daquela conduta. E nós temos a lei de execução penal, que vai disciplinar como aquele sujeito que já foi condenado, ele vai cumprir pena, ou seja, ele vai dar a sua contraprestação à sociedade. Então, na lei de execução penal, não se discute mais se o fulano é culpado ou se ele é inocente. Ele está ali em reclusão ou em detenção, no caso, regime semiaberto, para cumprir pena. Então, o juiz na vara da execução, ele vai verificar que se aquele sujeito, ele vai ter direito, por exemplo, a sair do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, se ele tem direito ao livramento condicional, se ele tem direito à remissão, detração. Então, na seara da execução penal, o juiz vai averiguar direitos, mas o preso também tem deveres. E dentre esses direitos, ele tem direito à saída temporária 4 vezes por ano, por 7 dias, conforme determina a lei de execução penal. Então veja, hoje esses presos que estão em regime semiaberto, que é uma semi-liberdade, é uma preparação para a liberdade plena, eles estão privados de ter acesso a esse direito, que é um direito adquirido, é um direito constituído, é um direito garantido em detrimento da questão da pandemia. E aí vem a questão que eu questiono a você, não só a você, mas aos que nos assistem. A não integralização do direito de saída temporária violaria esse direito adquirido do preso que a lei de execução penal autoriza? Porque se nós soltarmos uma gama de 200 presos, por exemplo, da penitenciária de Mongaguá, se um deles voltar contaminado, vai contaminar todo o resto? Mas e o direito dele de estar com a sua família por 7 dias, conforme determina a lei de execução penal? Então veja, é algo que envolve uma alta complexidade, mas compete aos operadores do direito solucionar essa questão. No meu ponto de vista, o cerceamento dessa possibilidade de contato com a sociedade, com essa possibilidade de contato com a família, viola o direito desses presos. Poderia ter sido feito um número menor, se tem que soltar 200, vai soltar 10 por semana. Mas
privá-los do contato com a família viola até o direito constitucional que determina que o preso tem direito ao contato com a sua família, como a lei de execução penal também regulamenta essa questão. Então veja, eu não sou contrário às tecnologias, eu não sou contrário aos cuidados sanitários que devemos ter, mas deve haver uma harmonização entre esses princípios constitucionais de saúde, de cuidado sanitário, com os direitos constitucionais daqueles que estão numa situação de cumprimento de pena. Então, respondendo sua pergunta objetivamente, entendo que deveria existir uma flexibilização mínima para que essas pessoas que estejam até em regime fechado ou até em regime semiaberto tenham o direito de ter contato com seus familiares de uma forma controlada, respeitando a não proliferação do vírus, de uma maneira que seja garantida a dignidade da pessoa humana. A sociedade em geral, ela tem um entendimento de que bandido bom é bandido morto. Até essa pessoa que tem esse discurso precisar de um advogado criminalista para fazer valer seus direitos, até essa pessoa que tem esse discurso precisar de um advogado para cuidar de um ente querido seu. Porque nenhum de nós aqui está livre de praticar um crime. Você, eventualmente, quando dirigir o seu carro lá da sua comarca até aqui, por uma negligência, imprudência ou imperícia, pode ter atropelado alguém. Ou alguém em culpa concorrente entrou no meio da rua e você veio atropelar. Você queria matar aquela pessoa? Obviamente que não. Você praticou ali um homicídio culposo. E você vai ter que ir até as raias da justiça, até as barras da justiça, para demonstrar que você não agiu nem com culpa, ou seja, nem com negligência, imprudência ou imperícia. Então veja, todos nós estamos sujeitos a precisar da justiça. Todos nós estamos sujeitos a sentar no banco dos réus, mesmo sendo inocentes. Mas quem vai fazer esse julgamento? Então termino minha fala de forma tópica filosófica. Excelente resposta, falou muito bonito, professor. Agora vou passar a palavra para o jornalista Rafael Baltazar. Rafael, é com você. Bom, Tribunal do Júri Virtual, professor. Estamos numa época de pandemia, né? É uma situação delicada e eu estava vendo esses dias nos seus vídeos sobre o Tribunal do Júri. O que o senhor acha sobre o Tribunal do Júri? O senhor acha que daria certo, tendo em vista que as pessoas podem ter a necessidade da acareação, né? Porque não pode ter aglomerações. O que o senhor acha disso? Muito bem. Sobre o Tribunal do Júri Virtual, o CNJ trouxe uma proposta para tentar regulamentar o Tribunal do Júri dessa maneira. Mas veja, eu tenho um entendimento que ele não é radical, entretanto, ele é duro. Por quê? É firme. Porque desde 2005 eu já venho defendendo, falando, verbalizando que seria totalmente possível a realização de sessões virtuais para sustentações orais. Aí você vai falar para mim assim, como assim, Henrique? Veja só, vamos pegar, por exemplo, os tribunais regionais federais. Você sabe muito bem que nós temos apenas 5 tribunais regionais federais em todo o território nacional. Então, por exemplo, Tribunal Regional da Terceira Região, ele abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Imagina um advogado sair de Mato Grosso do Sul para fazer uma sustentação oral no TRF da Terceira Região. Quantos quilômetros ele vai ter que percorrer? 400, 500 quilômetros? O mesmo acontece no TRF da Segunda Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um advogado que mora em Vitória, para fazer uma sustentação oral no TRF da Segunda Região, vai ter que ir até o Rio de Janeiro. Então, desde 2005 que eu já venho dizendo que seria possível sessões virtuais para sustentações orais, em habeas corpus, em apelação, enfim, uma infinidade de recursos tecnológicos podem ser utilizados. Entretanto, o Tribunal do Júri, ele é diferente. Por quê? Porque ele tem um procedimento previsto no Código de Processo Penal que envolve uma maior complexidade. Primeiro, você tem que conseguir reunir 25 pessoas do povo num plenário, para que dessas 25 pessoas, 7 sejam escolhidas para executar o julgamento do acusado. A estrutura dos plenários do júri, ela é composta de 4 jurados atrás e 3 jurados na frente, num tamanho de 2 metros por 2 metros quadrados. Então os jurados eles ficam um ao lado do outro, como um corpo inteiro para decidir aquela decisão, para dar aquela decisão.
Então os jurados eles já vão ficar obrigatoriamente um do lado do outro. E qual é a distância que o debatedor vai ficar do jurado? Qual a distância que o promotor vai falar do jurado? Qual a distância que o advogado vai falar do jurado? Quando os jurados forem decidir o julgamento na sala secreta, uma sala acanhada, menor que essa que nós estamos agora, eles estarão agrupados ali. Então a proliferação do vírus vai acontecer, querendo ou não. A proposta do CNJ acerca do júri virtual, ela altera o Código de Processo Penal. E você não pode ter uma norma que é de direito administrativo alterando uma lei federal. Então, os julgamentos pelo Tribunal do Júri, o chamado Tribunal do Júri Virtual, ele já é questionável do ponto de vista formal. No futuro existirá anulações desses plenários em razão da inobservância das formas do próprio Código de Processo Penal. Então essa é uma questão primeiro é levantada. Segundo ponto, na verdade o Tribunal do Júri seria híbrido, porque teria uma sessão pela manhã virtual, juiz na sua casa, advogado na sua casa, promotor na sua casa, cada jurado na sua casa, onde ia ter um sorteio para tirar dos 25, escolher os 7, desligam-se os computadores, desligam-se as câmeras, aí os jurados que foram sorteados vão se encontrar presencialmente no fórum, os 7 jurados e o juiz, com a possibilidade de o promotor e o advogado fazerem os debates, cada qual na sua residência ou no seu ambiente de trabalho, isoladamente. Agora imaginemos que por qualquer razão nós tenhamos que pedir uma cariação, como você disse, um reconhecimento pessoal. Muitas vezes a prova ela será decidida naquilo que será dito pelas testemunhas, se é o réu ou não. Como é que se faz isso? Não foi pensado por essa resolução do CNJ. Como é que iria se solucionar essas questões que podem surgir? Acariação, pedido de reconhecimento de pessoas ou coisas. Como é que as partes vão se insurgir, eventualmente, de forma sumária, pelo chamado à parte, para interpelar o outro orador. Então são várias questões estruturais previstas no Código de Processo Penal que não podem ser artificialmente reproduzidas por meio digital. Então nós entendemos que a informatização ela é super importante. Nós temos 43 mil processos aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri no Estado de São Paulo e a informatização ela não pode ser desprezada. Mas não se pode fazer de solavanco, não se pode fazer de uma forma até mesmo equidistante dos postulados constitucionais e processuais penais, um tribunal do júri virtual que, a bem da verdade, no futuro pode ser até reconhecido como inválido informal. Então a sua pergunta foi bastante relevante nesse aspecto. Nós entendemos que deve ser melhor pensada essa estrutura para se poder harmonizar o tribunal do júri, a prevenção sanitária com relação ao vírus e se garantir os direitos constitucionais. Você vai me perguntar, qual seria a solução que você proporia? A solução que eu proporia seria um júri presencial, porém feito num poliesportivo, uma quadra de futebol de salão. Os jurados bem distanciados, os juízes distanciados, os debatedores distanciados, garantindo a publicidade para que as pessoas pudessem assistir o júri de forma controlada e aí separar um ambiente para fazer a votação. Então, um tribunal do júri numa sala poliesportiva seria uma solução para garantir que as pessoas não teriam acesso uma a outra e a proliferação e transmissão do vírus. Mas se eu pudesse te dar minha opinião, eu diria isso. O que eu diria ao CNJ? Pensem melhor. Já sabe, né? Tribunal do Júri no Maracanã. Maravilha, a conversa está muito boa, porém vamos para um rápido intervalo comercial. Produção, roda a vinheta. Um gesto de amor. Um gesto que salva vidas. Agora, o sorriso é com os olhos. Mas não se preocupe, com a ajuda de todos, logo tudo isso vai passar.
use máscara. Proteja a si mesmo e quem você ama. Olá pessoal, estamos de volta, falei que seria breve. E agora a primeira pergunta para dar continuidade à nossa entrevista é com o Sanderson Tomás. Sanderson, a palavra é toda sua. Perfeito. Doutor Henrique, continuando nessa mesma meada de pandemia, a pandemia modificou, como eu já havia dito, as relações. Como é que fica a produção de prova testemunhal, a produção de prova pericial, as provas, como é que se produzem as provas nesse tempo de pandemia por não poder aglomeração e os tribunais não estarem funcionando na sua totalidade? Bom, Sanderson, muito importante sua pergunta, porque de fato a questão do vírus alterou as relações sociais, as interações. E o direito como tal também sofreu transmutações na sua forma de ser, na sua forma de se processar. Mas eu entendo que a questão da informatização, ela mantém a essência do direito no que tange às suas formas, formalidades e formalismos. Não obstante isso, a questão da prova testemunhal pode sim sofrer algumas alterações. Em que sentido? A testemunha ela iria presencialmente até o fórum para ser perquirida não só pelo juiz de direito, mas pelas partes, pelo promotor, pelo advogado, em se tratando de processos criminais. Então nós sabemos que, infelizmente, muitas testemunhas que vão servir à justiça ainda estão sujeitas a determinados influxos, como por exemplo, sugestibilidade do que será que o juiz quer ouvir, o que será que o promotor quer ouvir, aquilo que eu conversei com o investigador na polícia, será que eu falo ou não falo? Então, infelizmente, algumas testemunhas elas ainda estão sujeitas a essa questão do induzimento, da sugestibilidade. Parece que não, mas os estudos de psicologia forense apontam que as testemunhas elas ficam no estado de certo nervosismo, elas não estão no seu estado natural quando comparecem à presença do Poder Judiciário. Isso se explica pela gravidade, eventualmente, do crime e até mesmo pelas questões forenses. Você veja, quando você vai a uma sala de audiência, atrás do juiz tem uma cruz. Então, diversos elementos sacros são trazidos ao Poder Judiciário, que até fazem com que as testemunhas, elas de fato, por vezes, fiquem até constrangidas em dar o seu depoimento. Isso, por um lado, é negativo, por um lado, é positivo, que as partes têm a possibilidade de perquirir essas testemunhas, questionar essas testemunhas e extrair de fato a verdade. Toda essa situação simbólica de comparecer ao fórum, dar um depoimento perante o juiz, perante o promotor, perante o advogado, não existe mais. A testemunha fica na sua casa falando com o computador. As partes terão uma maior dificuldade para perceber se de fato a testemunha está dizendo a verdade ou não. E a forma com que ocorrerá a inquirição também será diferente. Afinal de contas, não tem aquele calor do momento para impingir a testemunha a responsabilidade de dizer a verdade e, eventualmente, responder por um crime de falso testemunho. Tudo isso saiu do campo de preocupação daquele que tem que dizer a verdade, que está compromissado com a verdade. Então, de fato, alterou-se esse aspecto na produção da prova testemunhal. Tanto que eu tenho conversado com os advogados, com os estudantes, com os colegas, e orientado que todos os atos que forem realizados por meio digital, que sejam 100% gravados pelo interessado. Então, se eu sou um advogado, eu vou fazer um atendimento de um preso que está num presídio lá em Presidente Venceslau, a 900 quilômetros, eu faço a captura da tela. Não só um print, mas tudo que é falado eu tenho capturado e eu salvo comigo. Se eu participo de uma audiência, eu capturo todos os atos da audiência. Porque no futuro, se ocorrer alguma situação, você tem a prova daquilo que você fez e você tem a prova daquilo que você precisará demonstrar para eventualmente apontar uma nulidade no processo. Então, as outras perícias, como perícias em locais de crime, laudo necroscópios, continuam como estão. O ponto principal, no meu modo de ver,
que é necessária uma cautela além do comum é na colheita da prova testemunhal. Professor Henrique, agora me responda uma coisa. Alguns operadores de direito dizem que a justiça brasileira alcançou o ápice do punitivismo e que agora caminha em direção ao garantismo. O que o senhor acha desta afirmação? Eu não vejo essa afirmação como uma verdade absoluta e também não vejo essa afirmação como algo que possa ser completamente descartado. A bem da verdade, eu que tenho 15 anos de experiência na área criminal, eu vi durante todo esse tempo uma evolução muito grande no direito criminal e em alguns aspectos também vi uma involução. Então vamos trazer um exemplo odierno. Veja, quando iniciou-se a pandemia, por meados de 15 de março, 16 de março, onde foi orientado que todos ficassem nas suas residências, o Poder Judiciário ele respondeu, e nós que atuamos na área criminal percebemos isso com muita clareza, com extrema cautela. Ou seja, todos os casos que de fato eram de pessoas que estavam no grupo de vulnerabilidades, no grupo de vulneráveis, essas pessoas foram agraciadas com revogação de prisão, com prisão domiciliar. Então, no começo, quando ninguém conhecia a extensão do que estava por vir, ninguém sabia o tamanho do monstro, o Poder Judiciário foi extremamente cauteloso. Agora, 2, 3 meses depois, visualizando que já se fala em flexibilização, já se fala em abertura, nós vemos uma contração do Poder Judiciário. Então, já não se solta mais como se soltava antes. A próxima pergunta, então, vai para o jornalista Rafael Baltazar. A palavra é sua, Rafael. Bom, professor Henrique Pérez, é possível ocorrer mudanças no Código Penal a fim de enrijecer crimes nesse período de pandemia? Rafael, muito pertinente sua pergunta. De fato, a população ela clama por justiça. Claro que é possível uma alteração no Código Penal para criar condutas, para tornar mais grave condutas, mas vamos fazer um retrospecto. Eu me permita dividir com você a questão do chamado crime de feminicídio. Então a população ela conhece o feminicídio. A bem da verdade, o feminicídio é uma circunstância de aumento de pena, é uma circunstância qualificadora dentro do crime de homicídio. Se matarem uma mulher em razão do seu gênero, então isso vai configurar um homicídio qualificado pela qualificadora feminicídio. A bem da verdade, existe uma diferença entre o feminicídio e o femicídio. Temos o homicídio, matar um homem, genericamente, e o femicídio, que é matar uma mulher. Temos o feminicídio, que é a circunstância qualificadora. Então veja, eu fiz um estudo baseado em números da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, onde nós verificamos todos os casos de crimes de homicídio ou tentativa de homicídio contra mulheres até 2015. Então nós pegamos de 2010 até 2015 e vimos a porcentagem de crimes de sangue contra as mulheres, seja consumado ou tentado. E nós pegamos de 2015 até 2018. Posteriormente a essa lei que tornou muito mais grave essa condição. E sabe qual foi o resultado baseado nesses números? Sabe qual foi o resultado de uma nova lei criminalizando de forma mais gravosa essa conduta? Absolutamente nenhum. Os homicídios consumados e tentados contra mulheres continuaram em igual número, antes e depois da lei. Por que eu fiz essa demonstração para você? E o resumo desses dados, eles estão no artigo escrito por mim no Empório do Direito, no site Empório do Direito, chamado A Necessária Criminalização do Stalking como Ferramenta de Proteção Integral à Mulher. Então, depois quem tiver interesse de verificar esses números, está dentro desse artigo. Então, por que eu fiz essas considerações preliminares? Porque nós verificamos na prática que deixar mais dura a lei penal não inibe o crime. Deixar a lei penal mais gravosa não evita os crimes. Então, só para você ter uma ideia, a partir do caso da Daniela Pérez, existiu a colheita de diversas assinaturas em razão da iniciativa popular e o homicídio qualificado foi introduzido na lei de crimes hediondos
Portanto, o homicídio qualificado passou a ser um crime hediondo, o que não era antes desse caso. Então veja a influência midiática na alteração e endurecimento da lei penal. Bom, a par de todos esses dados, vem a minha conclusão. Veja, endurecer a lei penal não significa que irão se prevenir crimes. A prevenção de crimes se dá através de políticas públicas. Então tem que se criar possibilidades de emprego, tem que se criar possibilidades de estudo, tem que se criar a possibilidade do cidadão atingir a sua apoteose. E quando eu falo apoteose, eu não estou falando da apoteose do samba. A apoteose é aquela ideia de se aproximar mais de Deus. Ou seja, tornar o homem melhor, para que ele possa se esculpir, possa melhorar, possa ter um emprego melhor, possa ter uma família mais bem estruturada e não tenha, assim, a vontade, o desejo, o dolo de praticar um crime. A questão criminal não se resolve com endurecimento de pena. Não que não seja necessário, ou é, mas não é apenas e tão somente o mais importante. Entendo que políticas públicas são mais importantes do que o endurecimento das penas. Bom, e para terminar este programa de entrevistas, professor Henrique, o que o senhor acha do posicionamento de entidades de classes de juízes que questionam a criação do juiz de garantias? Essa pergunta é muito importante, porém ela envolve uma certa complexidade e uma questão histórica. Então, veja só, algum tempo atrás foi criada a audiência de custódia. A audiência de custódia veio a ser positivada, ou seja, ela foi introduzida na lei brasileira através do pacote anticrime, agora no dia 23 de janeiro de 2020. Mas antes disso, já vinham se fazendo as audiências de custódia. E as classes representativas de magistrados foram absolutamente contrários às audiências de custódia. Por quê? Sendo que hoje as audiências de custódia estão sendo realizadas, é um instrumento importante para evitar prisões legais. Eu trago à memória de vocês uma citação do livro do professor Aurí Lopes Júnior, que a partir de mais ou menos anos 400, anos 500 depois de Cristo, na Espanha já existia o chamado Mandamento de las Personas, Mandamento de las Personas, que era algo muito parecido, de um ponto de vista bem rudimentar, com as audiências de custódia. Então veja, na Espanha, no século IV, século V, já existia a possibilidade de o fulano que tinha sua liberdade privada ser levado imediatamente à presença de um magistrado para tentar de alguma forma conseguir a sua liberdade. No Brasil, nos anos 2015, 2016, se lutou contra as audiências de custódia. Vindo para o tempo atual, com relação ao juiz da garantia, é o mesmo exemplo. Por que essas entidades classistas elas querem obstar o juiz de garantia? Porque dá trabalho, aumenta as garantias daquele que é colocado contra o poder do Estado no que tange as relações de possível ocorrência de crime ou não. Aí você vai falar assim para mim, mas o juiz de garantia ele vai defender o bandido? Não, por quê? O nosso Código de Processo Penal ele foi concebido sobre a égide do Estado, sobre o Estado totalitário. O Código de Processo Penal ele entrou em vigência na década de 40, ditadura militar. E a própria lei de introdução ao Código de Processo Penal deixa isso bem claro, que o Código de Processo Penal ele não cederá às garantias individuais e sim atenderá ao interesse do Estado, algo que não se compatibiliza mais com a Constituição de 1988. Então, o juiz da garantia, a bem da verdade, ele vai garantir apenas direitos. Ele não vai lutar a favor do bandido, a favor do crime. Simplesmente ele vai equalizar e garantir os direitos constitucionais. Um juiz, numa segunda oportunidade, que não participou dessa colheita de prova preliminar de forma absolutamente imparcial, vai analisar o caso, vai absolver o réu ou vai condenar o réu, se prova houver. Então, o juiz da garantia, a bem da verdade, é uma grande evolução, já existe na Itália e, ao menos para mim, que sou um advogado criminalista, que sou um pensador do direito naquilo que me compete, na medida que me compete ser um pensador do direito, eu penso que o juiz de direito é sim uma inovação que vai trazer diversos beneplácitos, não só para quem quer se defender de um processo criminal, mas para a sociedade como um todo.
quanto mais direitos e garantias fundamentais, mais protegida estará a sociedade, que é o destinatário final dessas inovações, e não bandido, não criminoso. Porque se foi praticado um fato ilícito, foi praticado um crime e existem provas, que seja condenado. Agora, se não existem provas ou se não foi o réu, que seja absolvido. Então isso é fazer justiça. Antes de dar por encerrado, professor Henrique, o nosso amigo jornalista Rafael Baltazar, ele tem um pedido para o senhor. Rafael, é com você. Bom, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pensador ou então uma frase ilustre de alguém que o senhor admira. Eu agradeço pela entrevista, pela participação dos colegas, pelas perguntas formuladas, por qualificar o debate. Espero poder ter, de alguma forma, colaborado, por que não, até inspirado algumas pessoas a conhecerem, virem para o mundo do direito, conhecerem o mundo do direito de uma forma mais próxima. Eu não vou lhe dizer apenas uma frase, mas vou dizer duas que fazem parte da minha vida e pautam a minha conduta. A primeira é um pensamento chinês que diz o seguinte: quando encontrarem o espadachim, saque a espada, não recite poesia para quem não é poeta. E uma segunda é do grande Rui Barbosa, Águia de Aia, que está escrito no seu busto na entrada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas poucas pessoas lá param para fazer a leitura, que diz o seguinte: vivi no trabalho, estremeci o mundo e não perdi o ideal. Então essa é uma coisa que eu pauto: viver no trabalho, sempre lutar, mas nunca perder o ideal. Então essas duas frases resumem bastante a nossa conduta e a nossa forma de pensar. Muito bom. Bom, agradeço mais uma vez a participação do nosso convidado, Dr. Henrique Pérez, advogado criminalista e professor universitário. E claro, quero agradecer a audiência de vocês que estão aí em casa assistindo o programa Rede em Pauta. O meu muito obrigado e até a semana que vem. Produção, roda a vinheta.